Esse livro aqui que eu tenho em minhas mãos se chama A Imitação de Cristo. E ele pertenceu à avó da minha esposa. Ela já faleceu recentemente e ela ganhou esse livro por volta de... Ganhou ou leu, né? Por volta de 1983, como está aqui a escrita dela. E era um livro que sempre me chamava a atenção, que eu ia, junto com minha esposa, ia para casa de praia da família dela, e sempre via esse livro lá. Eu já tinha ouvido falar muito sobre o livro, né, que até eu sei também que é o segundo livro mais vendido, fora a Bíblia, mas nunca tinha parado para ler de fato. Quando eu tomei em conta e comecei a ler. E minha vida mudou completamente. Por quê? Eu era uma pessoa antes da imitação de Cristo e me tornei uma pessoa depois da imitação de Cristo. Tal como o livro do Eclesiastes, né, escrito por Salomão, que nos trazem duras verdades, duras revelações sobre o que é a vida, né, e como a gente deve agir perante a vida, as coisas sobre a vida, esse livro seguiu para mim a mesma linha. Porque nós imaginamos, às vezes, né, que nós vamos encontrar uma felicidade superior aqui na Terra. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, que a gente estava falando disso, de trabalho, de estresse do dia a dia, coisas assim. E eu dizendo a ela, eu li um livro muito bom que falava justamente sobre isso. Por quê? O autor traz para a gente uma ideia de que aqui é realmente um lugar de sofrimento, certo? Então, nós podemos ser felizes? Sim, em partes. Mas só podemos ser felizes totalmente em Cristo. Mas essa felicidade completa, ela jamais vai ser aqui na Terra. Ela vai ser no céu, quando nós formos ao céu, definitivamente. E não adianta porque a gente pensa que nós vamos ser felizes ou o sofrimento vai ser amenizado. Geralmente, né? Quando a gente atinge tal coisa, às vezes material, geralmente material. Então, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Aí você tem dinheiro e você não se torna feliz. Quando eu comprar um carro eu vou me sentir bem. Você compra o carro, passa uma semana, mas já volta aquele sentimento estranho que nós temos. Quando eu fizer comprar um iPhone eu vou me sentir assim. E assim vai. Quando tiver minha empresa, enfim. Sempre vai ter aquela coisa que nós temos, cada um de nós temos, aquela angústia, aquela falta, aquele desapego, né? Aquela coisa estranha. E o livro trouxe isso numa palavra muito interessante para mim, que eu nunca tinha parado para pensar o significado dela, que é desterro. O que é desterro? Você já parou para pensar ou analisar o que é um desterro? Que a gente lê lá que a gente reza na Salve Rainha, né? E eu fui olhando no dicionário e realmente desterro, como o próprio nome já sugere, é aquela pessoa exilada, né? Que está fora da sua terra, é um forasteiro. Então, o autor traz a ideia que realmente nós vivemos no desterro. Ou seja, nós vivemos fora da nossa pátria porque nós fomos expulsos do paraíso. Ou seja, nós não estamos em casa. Por mais que aqui tenha sido originalmente, logicamente, construído para a gente, mas entrou o pecado original na história expulsando a gente de casa, expulsando a gente do paraíso, ou seja, expulsando a gente da comunhão original com Deus. É tanto que às vezes quando eu converso com minha esposa e independentemente de onde nós estejamos, seja literalmente na minha casa, que é aqui, seja viajando, que eu gosto muito de viajar, a gente viaja de motorhome, seja na casa dos meus pais, sogros, mas independentemente do lugar, eu estarei em casa porque eu estou com ela e ela está comigo. Então, o estar em casa é também estar com a pessoa, as pessoas que você ama ali, sua família, né? Seu grupo, seu núcleo. E no caso, estar em casa, nesse caso, para a gente, é estar com Deus. Então, quando a gente tira Deus da história, você está fora de casa, porque Ele é a nossa casa, Ele é o nosso lar. Então, sim, nós vivemos neste desterro e sim, a Terra é um lugar de sofrimento. Só que eu entendo, no dia a dia,
Às vezes a gente esquece disso e a gente quer encontrar essa felicidade suprema no dia a dia, mas não vai encontrar. Esse é o ponto. E é isso que esse livro fala de forma maestra. Claro que é uma realidade que o autor era um monge, né? Ele escreve muito pensando nos seus colegas monges, né, para esse público-alvo, num contexto de 600 anos atrás, aproximadamente, um contexto completamente diferente da igreja, mas o mundo está praticamente o mesmo. Então, o sofrimento continua, as dores, a cruz. A gente jamais pode esquecer isso, que o nosso Salvador carregou a cruz. E cada um de nós temos a nossa cruz, ou como a gente diz aqui no interior, temos a nossa sina, né? A nossa peleja, a nossa luta diária. Todo mundo tem a sua, seja qual for, né? Uns é uma doença, outros é um vício, outros é um problema financeiro, outros é um trabalho, outros é um filho, enfim, com problemas, né? Outros são as drogas, e assim sucessivamente. Cada um vai ter uma cruz. Então, às vezes você tem aquela pessoa que é rica, que é bem de vida, tem tudo, e tem um problema por trás, né? Ou às vezes você tem aquela pessoa mais simples, mais pobre, mais humilde, sem recursos, mas tem uma saúde impecável, né? Vive uma vida livre que talvez um rico não consiga ter essa vida. Então cada um tem essa cruz. Então quando eu li isso, né, que realmente a gente vive no desterro e aqui nunca a gente vai encontrar felicidade de fato, né? Isso mudou minha perspectiva sobre a vida e sobre o mundo, porque eu entendi que realmente a gente tem que se preparar para o céu. E aqui é um lugar transitório, passageiro, tudo que está aqui vai passar, tudo é temporal, mas o nosso lugar, o nosso destino é voltar para casa, é estar novamente com Deus. Obviamente, estamos com Ele, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, Ele está na Eucaristia em presença real, mas esse estar em Deus aqui é num formato especial, onde realmente a gente vai ver Deus face a face. Então é uma comunhão muito mais íntima. Dito isso, eu venho tentando otimizar meu dia, né? Comprei até uns livros aqui, cadê? Comprei Caminhos, Confissões de Santo Agostinho, comprei também um livro, cadê? Esqueci o nome do livro, meu Deus. Nessa mesma temática, eu fiquei tão apaixonado que eu comprei esse aqui, História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu nunca li nada sobre ela, mas eu sei que ela segue essa lógica do dia a dia, né? De tentar transformar o dia a dia, as pequenas coisas, como um ato de amor a Deus. Então, acho que se encaixa perfeitamente com a imitação de Cristo. Do mesmo modo, Caminho de São José Maria Escrivá, ainda não comecei minha leitura, mas também fala muito sobre santificar o dia a dia, que eu acredito que se conecta muito com Santa Teresinha. E Confissões de Santo Agostinho, porque eu realmente nunca tinha lido ainda. Então, esse ano vai ser um compilado de vários livros católicos de santos da igreja, né, e grandes autores para me ajudar nessa jornada. Então fica aí a dica. Se você estiver sofrendo, estiver com muitas dúvidas, angustiado, leia A Imitação de Cristo. Até o próximo vídeo, pessoal.